Estimativa de safra recorde no estado. Serão 30 milhões de toneladas que devem superar os números de 2011. Mudanças no projeto do governo do estado que incentiva a irrigação. Lançada a Expo Leite FenaSul, que pretende movimentar R$1 milhão em esteio no mês que vem. E os detalhes da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Bom dia, eu sou Zé Mara Prates e o Agroband, em novo horário, começa agora. O governo do estado atualizou os números da safra, que deve ser recorde e superar os de 2011. São estimadas mais de 30 milhões de toneladas. O anúncio foi feito pelo governador Tarso Genro e lideranças do setor rural, com base no levantamento realizado pela Emater, que apresenta a expectativa para a safra de grãos 2013 e 2014. Chegar como chegará a 30 milhões de toneladas, estará superando, portanto, os 28,6 milhões de toneladas que foram colhidas em 2011. Isso significa, portanto, um avanço extraordinário e que nós queremos, com esse anúncio, homenagear os nossos agricultores, os nossos produtores rurais. A área total cultivada de 8,16 milhões de hectares representa um crescimento na produção de 9,2% em relação à safra anterior, o equivalente a 2,5 milhões de toneladas a mais. O impacto na economia gaúcha deve ser de 24,1 bilhões de reais. Entre os destaques está a soja, com produção estimada em 13,21 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 5,46% na área cultivada. Já o milho reduziu a área de plantio em 9,92%. Segundo os especialistas, o resultado é em consequência do clima e pela migração de produtores de soja, motivados pelo preço mais atraente. Depois de muito embate entre a FEPAM e as secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente do Estado, o governo gaúcho deu um passo para consolidar a ampliação e fiscalização na emissão de licenças do programa Mais Água, Mais Renda, que hoje possui quase 3 mil projetos com investimentos de 388 milhões de reais. Foram feitas 3 alterações na nova licença ambiental do programa. Reforço no acompanhamento da Secretaria da Agricultura com vistorias em pelo menos 15% dos projetos apresentados. Autorização de captação direta de água nas propriedades onde há essa disponibilidade, verificada pela Secretaria de Meio Ambiente. E vedação de interferência em áreas de preservação permanente. A principal reclamação dos produtores e indústrias quanto à irrigação, no entanto, era o limite estabelecido de até 10 hectares para açudes e 100 hectares de área irrigada. Por isso, foi criada também uma portaria. Na portaria número 30, criada pela FEPAM, o limite previsto no programa para açudes foi ampliado. Para até 25 hectares, vai ser necessário preencher um formulário online. Acima disso, e até 50 hectares, será adotado um relatório ambiental. E para volumes superiores a isso, um estudo de impacto ambiental. E a grande novidade é que, a partir de agora, as barragens também estarão incluídas, atendendo aos mesmos requisitos. A portaria teve o grande mérito de contemplar todas aquelas intervenções, aqueles barramentos que não estavam previstos, nunca estiveram previstos na licença do Mais Água, Mais Renda. Quem não estiver dentro dos critérios para a licença poderá se encaixar na portaria. O produtor que quer fazer um açude de até 10 hectares, ele continua se beneficiando pela licença do programa, né? Não precisa se submeter aos ritos individuais de licenciamento. Caso seja um açude maior que esse ou uma barragem, que é a interrupção de um riacho, de uma sanga, de um arroio, aí a portaria número 30 permite um procedimento simplificado. Para o presidente da Farsul, a mudança é bem-vinda, especialmente pelo quesito sustentabilidade. E no momento em que existe a receptividade, fruto de diversos diálogos que tivemos com todos os setores de governo, no sentido de ampliar no programa Mais Água e Mais Renda a oportunidade de aumentar a lâmina d'água, aumentar o volume o montante das áreas a serem utilizadas em irrigação. Não, é um caminho bom, é saudável e acreditamos que está se estabelecendo um regramento, não, que é bem recebido pelo setor.
E ainda há algumas mudanças necessárias, mas o aprimoramento da licença já é um começo. Nós estamos muito longe da meta, porém é um bom início, uma boa arrancada. A cooperativa vacariense de apicultores será fornecedora de mel para sabonetes, shampoos e condicionadores feitos com o extrato do produto para hotéis no Rio de Janeiro e na Bahia durante a Copa do Mundo. Os produtos são da linha de cosméticos lançada pelo projeto Talentos do Brasil Rural. Matéria-prima para cosméticos é apenas uma das utilizações do mel, que nos meses frios é largamente consumido in natura. E para falar sobre a produção e comercialização do produto, eu converso com o presidente da Associação Gaúcha de Apicultores, Abenor Furtado. Bom dia. Bom dia, Zemar. Friozinho, mais consumo de mel, mas preço mais alto. O tempo não ajudou muito na nossa safra, é isso? Na nossa safra houve uma queda devido às condições climáticas, que uma hora fazia frio, outra hora chovia, outra hora deu muito calor, então caiu um pouco a nossa produção. E devido a isso, aproximadamente daqui a um mês, deverá o consumidor sentir o aumento no valor do quilo do mel. Tem que fazer estoque por agora, então. Com certeza, tem que fazer estoque, aproveitar o Festival do Mel que vai ter na Grande Porto Alegre e fazer um estoque para não sofrer o aumento do valor. O preço médio hoje do quilo que o consumidor está pagando tem uma diferença, inclusive, para o tipo de mel. Com certeza. O mel monofloral é um mel mais fino, de mesa, que está sendo comercializado pela AGA no valor de R$ 18,00 o quilo. E o mel de eucalipto silvestre está sendo comercializado a R$ 15,00 o quilo, na banca da Praça da Alfândega e na Feira José Bonifácio. Agora eu quero lhe perguntar, tem mel batizado ou não? Tem gente que diz que o mel que cristaliza é batizado, tem gente que diz que o que não cristaliza é. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. O mel, quando cristaliza, significa que ele ganhou, além das análises que a AGA faz, ele ganhou uma análise muito importante que é das abelhas, que o mel cristalizado é um mel de primeira qualidade. Inclusive, o sabor fica mais acentuado e a gente consome até mais, porque, afinal de contas, cria uma bolota em cima do pão, né? Mas é aquilo que o povo não gosta. Ele quer o mel que deslize na fatia do pão. E já, para nós, o ideal é ele comer bastante. Bom, agora eu quero que o senhor conte um pouquinho como é que o senhor entrou no mundo das rainhas. O senhor é um fabricante de abelha rainha. Tem toda uma tecnologia, o senhor foi buscar fora do Rio Grande do Sul. Como é que funciona esse processo? Sim, eu fui buscar essa tecnologia em São Paulo, num centro de zootecnia, onde só se fala em abelha o dia inteiro. Lá é que eles ensinam a gente, não tem custo nenhum. Por mês é 4 apicultores que eles recebem interessados em aprender a criar a abelha rainha. E eu fui buscar aquela tecnologia porque eu achei que a abelha rainha é o primeiro passo para um apicultor produzir bastante mel. E eu acho que todo apicultor deveria de ter um conhecimento sobre a abelha rainha dele. E como é que se faz uma abelha rainha? A abelha rainha, por exemplo, eu faço a classificação no meus apiários de cada colmeia que produz mais, eu trago para próximo de mim, para perto do laboratório, que eu tenho um sítio onde tem o laboratório para criar a abelha rainha. Eu trago 10 caixas, daquelas 10 caixas, eu vou tirar 2 para fazer a matriz. Aquelas 2 são as campeãs. Aquelas é que vão ser a mãe de todas as abelhas rainhas do meu apiário. E como se faz isso aí? É através do ovo da própria rainha, que após 3 dias, ele explode, que nem um ovo de galinha, e nasce uma larva. Aquela larva tem que ter 12 horas de vida para ser enxertada do alvéolo, aonde ela nasceu, para uma cúpula artificial que o apicultor produz. Dentro daquela cúpula, coloca-se a larva com 12 horas de vida. E após essa enxertia, 11 dias de enxertia, as primeiras abelhas rainhas já começam a nascer. E como é que acontece a substituição da abelha rainha? Ela é aposentada, ela é descartada? O que acontece com ela? Ela é sacrificada. Porque quando uma caixa não produz, a gente já marca ela. Essa eu vou ter que trocar. Então, você produz a tua abelha rainha e logo após você vai lá e sacrifica
a tua rainha velha. Aquela rainha velha tem que ficar, aquela caixa tem que ficar sem aquela mãe por 3 dias para aceitar aquela outra abelha rainha que vai ser enxertada naquela caixa. Olha só, o senhor é um especialista, um concurseiro de abelha rainha. Quem diria? Eu não sabia essas curiosidades todas. Mas agora vamos voltar à produção do nosso mel. A gente sabe que tem um avanço nas lavouras, principalmente de soja, vindo inclusive para a metade sul do estado. A pecuária mudando um pouquinho também a sua geografia em algumas regiões. Como é que fica a colocação, o posicionamento das caixas de abelha para a produção de mel com este nosso cenário agora? Atualmente, eu aconselho aos nossos associados e todos os apicultores que se afastem das lavouras onde é aplicado veneno, porque isso aí mata nossas abelhas. E o ideal é 3 quilômetros de distância, principalmente se ele quiser produzir o mel orgânico. É 3 quilômetros de distância de qualquer tipo de lavoura onde aplica-se veneno, seja lavoura de arroz, lavoura de soja ou de milho, tudo é transgênico. Na verdade, tem que ter uma convivência entre a produção, as lavouras e a apicultura. Isso. E isso é possível. Vocês vão desenhando, sim, vão isso verificando é possível. a área Isso que é possível. precisa tem ter lugar de para distância. todos, só que a gente vai sempre se afastando e fazendo os manejos para fugir A palavra certa é essa, faz o manejo do apiário e consegue ter um mel de qualidade. E consegue ter um mel de qualidade. Porque a gente precisa ter a produção do outro lado também. Com certeza. Os dois formam um conjunto, é uma cadeia. E o que temos de expectativa agora para a nova safra? A gente já falou que o clima não ajudou muito na oferta do que temos agora. E o que vem? Como é que vocês trabalham com essa possibilidade? O que vem agora é o cuidado com as abelhas. O cuidado das abelhas é aquele apicultor que não deixa a abelha sentir saudade dele. O que eu digo saudade do apicultor? É quando o apicultor não vai nos apiários. Só vai quando vê interesse. Mas não, um apicultor profissional vai no inverno para alimentar as abelhas dele, ver qual é que está precisando de alimento, cuidar para quando chegar... Como é que ele alimenta? Ele alimenta, tem diversos tipos de alimentação. Ele, com o conhecimento dele, vai saber quando está faltando um alimento proteico ou quando está faltando um alimento energético. O alimento energético é através do açúcar invertido que a gente coloca nas colmeias na época do inverno, para elas não morrer. E o pó de pólen é o que a gente usa misturado com... faz uma massa, misturado com mel e oferece às abelhas. Esse é o proteico. Nós estamos falando do mel para consumo in natura, mas a gente viu essa cooperativa lá de vacaria que vai fornecer para cosméticos em hotéis para serem utilizados pelos nossos visitantes durante a Copa do Mundo. Então, a produção apícola, ela vai muito além do mel. Com certeza. A produção apícola tem quatro principais produtos da colmeia. É o mel, própolis, pólen e geleia real. Esses são os 4 principais produtos de uma colmeia. Um apicultor profissional pode colher todos esses produtos. Não digo todos. Por quê? Porque para fazer uma colheita de geleia real, ele tem que só se dedicar à geleia real, porque senão ele não consegue. E o pólen pela mesma forma. Eu me candidatei só ao mel. É uma atividade rentável a apicultura e dá para combinar com outras dentro da propriedade? Dá para combinar com... Tem gente que tem medo de abelha, mas não, a abelha não faz mal nenhum, a abelha faz mel, isso eu tenho certeza. O que existe é que quando a abelha ataca, ela está se defendendo. É um meio de defesa dela atacar. Mas se o apicultor for profissional e cuidar na hora de colocar dentro de uma propriedade a distância das colmeias de uma para outra, que deve ser de aproximadamente 2 metros a 3 metros de distância uma colmeia da outra, que é para o gado, as ovelhas, passar por cima... ou melhor, passar entre as colmeias, pastando, limpando, fazendo a própria limpeza do lado da colmeia para não se aproximar cobra e outros bichos para morder o apicultor, isso é maravilhoso demais. A natureza se entende, a natureza sabe trabalhar em conjunto. E quem tiver mata nativa, quem tiver reflorestamento, então, aí é o paraíso. É o paraíso. E atualmente os apicultores estão dando aproximadamente 2 quilos de mel envasado por colmeia na propriedade de arrendamento. Eu agradeço
a presença aqui do presidente da Associação Gaúcha de Apicultores, o seu Abenor, especialista, imaginem, em abelha rainha. Muito obrigada. Você merece. Foi lançada nesta semana no Palácio Piratini, aqui em Porto Alegre, a Expo Leite FenaSul, que acontece no mês de maio em Esteio. A expectativa é de que a feira movimente R$1 milhão. Ele está na mesa de muita gente. Também já foi alvo de polêmica no estado. O leite é o protagonista do café da manhã e da Expo Leite, que já tem data para acontecer, de 14 a 18 de maio. Só aqui no Rio Grande do Sul são mais de 4 bilhões de litros de leite por ano produzidos. Nós podemos aumentar sim, mas no Rio Grande do Sul, para complementar, a produção já é 2.200 por vaca por ano. Veja que ela é quase o dobro da produção nacional. Então nós já estamos melhor nesse sentido e a gente pode melhorar muito mais. A expectativa para este ano é de que a feira seja ainda maior do que a de 2013. E quando se fala em leite, é difícil não lembrar da Operação Leite Compensado. Como fica a garantia de qualidade do produto gaúcho depois de 2 fraudes? Eu acho que uma exposição como essa ajuda, inclusive, a criar uma consciência, né? Uma consciência nos produtores, uma consciência na sociedade, na própria fiscalização, né? Que é federal em relação a isso, para que essas fraudes sejam minimizadas, para que elas não ocorram aqui no estado, né? Porque ficaram 2 situações bastante constrangedoras. Por isso, cuidar da produção é tão importante. Nós acompanhamos o caminho do leite. Aqui é onde acontece a etapa da ordenha. Neste período de entre-safra, 250 animais passam por este processo 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, e produzem cerca de 6.300 litros de leite. Já no período de safra, aumenta para 300 animais e quase 8.000 litros por dia. E é tudo automatizado. São 16 vacas por vez, com todos os cuidados necessários para não prejudicar o produto final. A gente procura fazer uma vez por mês o controle leiteiro, né? Que aí é onde é que a gente mede individual, né, de cada vaca, tanto o CCS, né, que é a contagem de célula somática, quanto a contagem bacteriana total, né? Que aí, medindo isso aí, a gente consegue mais ou menos estimar quando a vaca vai ter algum possível problema de alguma mastite clínica, né? Então a gente controla já antes para não ter esse problema, né? Outro fator importante é a alimentação do animal. E cada raça produz um tipo de leite diferente, que antes de ser transportado pode ser refrigerado por até 24 horas. A nossa alimentação é toda controlada por nutricionistas, né? Uma dieta toda balanceada, né? Tanto na parte de ração quanto da silagem, né? A comida a gente produz praticamente quase toda aqui, né? A gente só compra o concentrado, né? Que é uma ração de alta energia, né? De alta proteína, né? O restante da alimentação a gente é produzida toda na propriedade mesmo, né? Agora, privilegiados mesmo são os 20 bovinos que ficam neste espaço e recebem cuidados especiais. Adivinha para quê? Os animais a gente chama eles que eles são os mimosos da fazenda, né? A gente procura aí levar eles no colo, né? Porque são os animais já de uma genética diferenciada, né? Então a gente procura já deixar eles sempre estabulados aqui no galpão, né? Que aqui eles recebem, ficam praticamente 24 horas nos nossos cuidados, né? Aí vão levar o nome da propriedade aí para todo o Rio Grande do Sul, né? Hora de saber como o tempo vai se comportar nesta semana que começa. Bom dia, Dmitria Proshnov. Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. Olha, nos próximos dias o clima deve ser ameno em todo o estado, sem temperaturas muito altas nem muito baixas, e dias de sol na maior parte das regiões. Amanhã ainda deve ser um pouquinho mais quente que hoje, com mais calor na região oeste do Rio Grande do Sul e máximas na casa dos 26 graus. A previsão é de pouca chuva, com possibilidade de pancadas isoladas apenas no litoral sul do estado, entre Chuí e Pelotas. Na segunda e na terça-feira, o calor avança e as maiores temperaturas continuam previstas para a região oeste, mas não devem passar dos 26 graus. Os produtores da fronteira sul do estado devem ficar atentos a partir de quarta-feira, quando uma frente fria intensa começa a entrar e pode trazer chuvas mais fortes, que seguem para norte e noroeste. Em instantes, todos os detalhes da primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa no estado, que acontece no mês que vem. Na trilha dos sabores, aqui
na tela da Band. Oferecimento Leite Piá. Novas embalagens, o mesmo sabor. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul será realizada de 1º a 31 de maio. Devem ser imunizados aproximadamente 13 milhões e 800 mil bovinos e búfalos. A abertura oficial está marcada para o dia 30 de abril em Santa Rosa, dentro da programação da FenaSoja. Para atender à determinação da Organização Mundial de Saúde Animal, será realizado inquérito soroepidemiológico e de eficiência vacinal. Outro procedimento ao longo de 2014 será o estudo de circulação viral. A proposta é comprovar que o vírus da febre aftosa não circula nos rebanhos do estado. Para detalhar a campanha, está no Agroband o coordenador do programa de febre aftosa da Secretaria da Agricultura, Fernando Groff. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Primeira etapa em maio, segunda etapa em novembro e volta a discussão se vamos continuar vacinando ou não. E neste ano, um ano emblemático, 50 anos de vacinação e 13 anos sem foco no Rio Grande do Sul. Nós tivemos, claro que esse ano se vacina de qualquer maneira, né? Nós temos uma campanha prevista já para esse ano. As duas etapas. As 2 etapas não se altera, e mesmo porque enquanto se tiver uma área livre de aftosa com vacinação, a vacinação tem que ser bem feita. Então, o esforço e mobilização todo gira em torno disso. Mas claro que já é até talvez um pouco tarde, a gente se demorou um pouquinho a começar uma discussão sobre qual é o futuro do programa dentro do Estado. Todo o programa é feito para chegar no máximo, que é a erradicação da doença, e passar nessa fase de erradicação a não usar mais a vacina e sim as outras ferramentas de controle, de prevenção. Vigilância, controle de trânsito, e isso evoluiu muito nesses últimos anos, aí, nos últimos 10 anos principalmente evoluiu bastante, e claro que tem que ser reavaliada a situação, até porque, eventualmente, a vacina pode se tornar um gasto a mais e não uma necessidade no Estado. Evoluiu a consciência do produtor e a qualidade dos serviços veterinários. Eu penso que evoluiu também a situação em nível nacional, com os estados do Nordeste e do Norte do país avançando no controle da doença. O cenário hoje é mais positivo, mas precisa, inclusive, de um prazo para se trabalhar a retirada da vacina, se assim for decidido. Sim, de qualquer maneira, os prazos existem os prazos do Código Terrestre, que a OIE determina, né? Então isso tem que ser seguido de qualquer maneira, qualquer projeto vai levar em consideração. E no sentido de panorama positivo, eu iria até mais longe, eu acho que no Cone Sul como um todo melhorou bastante a situação, principalmente no quesito transparência. Hoje nós temos uma notificação muito mais adequada a condição de risco que nós tínhamos no Mercosul e que nós não tínhamos em 2000. Nós tivemos 30 e poucos focos aqui no Rio Grande do Sul, 50 e poucos, contando os 2 anos, e tivemos um cenário de guerra na Argentina e no Uruguai, e se soube depois que houve, principalmente no caso da Argentina e talvez alguns outros países que formam a calha, aí a proximidade com os Andes, tivemos demora na notificação. Quer dizer, uma demora de notificação, na época, causou um prejuízo enorme, porque não foi adotada a medida adequada para evitar que esses focos disseminassem. E hoje, passados praticamente 15 anos, essa situação de transparência não persiste mais. O pessoal tem feito a notificação adequada, não é mais praxe demorar essa notificação. Então, a condição de combate ao eventual foco é muito mais eficiente do que era. Bom, enquanto isso, continuamos vacinando. O governo do estado distribuindo doses gratuitas para os criadores enquadrados no PRONAF e no Programa de Pecuária Familiar. As doses, a partir do início da semana, já estarão nas inspetorias veterinárias. Os produtores já podem procurar? Sim, nós temos já 1.200.000 doses no interior, que são algum resto de novembro ainda, que ainda está na validade, está sendo usado para vacinar áreas de risco, principalmente, aquelas que antecipam a vacinação. Até quarta-feira, dia 30, serão distribuídos mais 4 milhões de doses, inclusive algumas regionais já receberam ontem e hoje pela manhã. Isso foi um problema logístico.
devem estar todas abastecidas para que as pessoas até dia 2 mesmo, né, dia 2, sexta-feira, depois do feriado, já possam retirar as suas doses de vacina e executar essa vacinação. E tem que levar um isopor, uma embalagem térmica, porque não pode carregar se não for congelado. Isopor e gelo. Congelado não, resfriada. Resfriada, boa correção. E para aplicar, que recomendações em relação ao manejo do rebanho antes e depois? Bom, a recomendação pré-etapa é que todos atualizem seu cadastro. Isso é uma recomendação que vem há anos, já desde a legislação de 98, né, que se mantém, para que tenha um cadastro atualizado, não chegue lá na hora, falte animais na sua ficha de inspetoria, enfim, tem algum problema. De outro lado, também que no momento que fizer a vacinação, faça esse cadastro, confirme esse cadastro. Olha, o animal que nasceu ano passado é macho ou é fêmea, de fato, né? Então, acontece nas propriedades maiores, principalmente, de ter essa notificação de sexo dos animais da geração com algum probleminha. E, claro, o quanto antes a vacinação, fazer com tranquilidade, evitar muito movimentação brusca de animais ou em cima da hora para cumprir prazo, porque isso aumenta, claro, cada vez que você faz um manejo tem algum prejuízo em termos de rendimento do animal, isso para qualquer um dos manejos que se faz na propriedade. Então, que se aproveite bem, faça o manejo da aftosa com tranquilidade, aproveite para usar algum carrapaticida, ectoparasiticida, vermífugo, vacina da raiva, o que tiver previsto e que possa ser feito na mesma época, pode ser feito, não tem problema. Vacina da brucelose também, que é nas terneiras, né? Então, aproveitar esse manejo para reduzir também o impacto na propriedade, porque é negócio, é dinheiro, né? E tem gente que ainda não vacina. Vocês aplicaram multas no ano passado em produtores que não comprovaram a vacinação. Nós temos, infelizmente, tem uma minoria que não vacina, né? que não vacinou os demais dentro dos critérios estabelecidos para vacinação. E isso resultou em torno de 5 mil multas na primeira etapa no passado. As de novembro ainda estão fechadas, porque a gente a fiscalização segue durante todo entre etapas, né? As de novembro vai terminar quando começar a de maio. Então, não fechou esse número, mas foram em torno de 5 mil multas ainda em maio. A maior parte sem uma justificativa que seja sólida, consistente, para evitar que essa multa siga a cobrança, no caso. Claro que a meta é 100% do rebanho. Agora, vacina todos os animais. Na segunda etapa, só usa até com 24 meses. Sim. Vocês têm tido uma cobertura sempre acima de 97% nas últimas etapas? Em 2005, nós estabelecemos essa meta de 90%. Na verdade, era para nós termos uma margem de segurança em torno do que é estabelecido internacionalmente, que são 85%. Mas a melhora na conscientização, o trabalho de mobilização que se faz, isso tem que, inclusive a parte da imprensa local, chamar a atenção da imprensa local, porque nós fizemos muito aqui via Porto Alegre, mobilizações, se chama a atenção via peças publicitárias, mas as imprensas locais também têm ajudado nessa mobilização, as prefeituras municipais. Isso fez com que o índice nunca baixasse. Até as últimas 6 etapas, nenhuma foi abaixo de 95%. Essas últimas duas, inclusive, 97,7%. E uma coisa muito boa é que, em termos de índice vacinal, quanto mais homogêneo, melhor. E as duas etapas têm índices muito semelhantes. Quer dizer, as pessoas que vacinam na etapa de maio, efetivamente vacinam em novembro, e mantém isso, torna a imunidade homogênea, que é o que se espera. E a febre aftosa é uma barreira no comércio internacional de carnes. Esse é o principal ponto para a nossa pecuária, de manter o nosso rebanho. Na verdade, não só internacional, o mercado nacional também. Hoje nós exportamos o excedente, 11%. Né? Num comparativo, hoje nós não consumimos toda a soja que nós produzimos. Nós temos um grande excedente para exportação. Carne, nós não temos um grande excedente. Só que no momento que tiver aftosa, certamente o comércio nacional, a parte do consumo interno e a parte do consumo dos outros estados, também vai ser prejudicado. Nós abatemos em torno de 2 milhões de cabeças de gado, isso por cima dá em torno de 1,5 bilhão de dólares de dinheiro pago ao produtor, e qualquer percentual a menos, isso é muito dinheiro. Bom, só isso já justifica a importância da campanha. Então, não tem por que não vacinar. Obrigada ao coordenador da campanha de vacinação da febre aftosa, Fernando Groff. O Agroband volta no próximo sábado, agora em novo horário, às 7h30 da manhã. Um ótimo final de semana e até lá!